Olá, sou Alexandre Cacher Moreira, sou engenheiro, sou especialista em NR10, sou professor e para o vídeo de hoje eu trouxe o seguinte tema, respondendo perguntas, já que é lei, o poder público não deveria, para ser eletricista residencial não deveria, e outras questões que foram postadas pelo Eduardo Fonseca, Eduardo Fonseca, ele postou um comentário no YouTube e nós vamos... quando eu li, falei, tem muito material aqui, né? Então eu respondi a ele que eu ia responder no vídeo. Né? Para a gente aproveitar aqui essa oportunidade para a gente tecer em detalhes. Vou ler todo o comentário dele, depois, claro, nós vamos no particular, aí comentando todas as nuances que aqui estão, né? Alexandre, primeiramente, meus parabéns, minha gratidão pelos sábios ensinamentos. A NR10 e as normas técnicas já deixa claro que uma instalação elétrica só pode ser executada por um trabalhador que tenha capacidade técnica para realizar esse tipo de serviço. Porém, a maioria das instalações são montadas, construídas, reparadas, dimensionadas, etc., por pessoas que não possuem curso técnico na área elétrica. A NR10 tem força de lei, portanto, não seria óbvio que o poder público, no âmbito municipal, estadual ou federal, exigisse um documento que habilitasse ou autorizasse o trabalhador à realização de instalações elétricas, de modo especial as instalações residenciais? Qualquer cidadão pode comprar um alicate, uma chave de fenda e começar a trabalhar como eletricista residencial. Eduardo Fonseca. Ótimo, muito obrigado, Eduardo Fonseca, pela sua participação. Então vamos ler aos poucos, os pedaços aqui, por partes, e para a gente explorar aí todas as nuances que esse texto aí do Eduardo nos convida, Então vamos lá, gratidão. Alexandre, primeiramente meus parabéns, minha gratidão pelos sábios ensinamentos. Bem, que bom que eu estou sendo útil, Essa é a motivação primeira aí do meu canal, do meu trabalho, Eu tenho um conhecimento, uma percepção e vejo que está faltando, ou eu posso colaborar, vamos colocar desta forma, Então posso ser útil. Então a internet tem essa facilidade, da gente se comunicar à distância, Então eu fico feliz de eu estar sendo útil, tá? Bem, com relação aos sábios ensinamentos é demais, tá? Na realidade eu estou repetindo aqui o que estão nos textos legais, nas normas técnicas, tá? Tem nada de sábio aqui não, tá? Eu estou falando, o que eu estou falando pode ser visto ou pode ser provado em decorrência dos textos, tá? E eu não estou produzindo nada, além de uma interpretação, vamos dizer, curiosa, Eu acho que como qualidade eu não me contento com poucas palavras, Eu não me encanto, com o que eu vejo na internet. Eu desconfio, não no sentido de que não presta, mas no sentido, será verdade? Será verdade? Então eu assisto muitos vídeos na internet sobre NR10, sobre NR01, e eu ouço coisas e falo assim, é verdade, Se é verdade, está escrito. Isso está escrito, e se está escrito, está acessível pelas internets, Muito fácil da gente pesquisar, Então tem nada de sábios em ensinamento. Não estou ensinando nada também não, viu? Estou ensinando nada não, estou falando aqui os assuntos que eu li que estão escritos, tá? O maior desafio da NR10 e da segurança, acreditem ou não, senão a gente pode a gente pode discutir aqui em outro momento, É a questão cultural, E essa questão está sendo bem tratada por vários trabalhos, Postagens, palestras, discussões, nós estamos aqui conversando sobre isso,
contratos, instalações, projetos, né, etc. Quer dizer, o assunto não está simplesmente no campo das ideias, estão trazendo, sim, mudança, alterações, né, nos aspectos físicos, nos aspectos concretos de nossa prática, né? Então, coloquei ali contratos, né, instalações, projetos, atuações em campo, né? Tudo isso está sendo afetado. E isso faz parte desse desafio cultural, né? Aqui sim eu me incluo como um colaborador, né? Ou mais um colaborador, dentre vários profissionais de responsabilidade que estão trabalhando sobre isso, né? Eu coloquei ali um parênteses, é o melhor possível, né? Porque a nossa ansiedade sempre é além da realidade do planeta, né? A gente está vivendo aqui, a nossa ansiedade está lá na frente, né? Então, a gente sempre está movido por esse poder da ansiedade, que não poderia ser assim, deveria ser assado, já deveria ter isso, né? E, claro, tirando essa cota aí compreensível, né, da ansiedade, as coisas estão acontecendo. Basta você ver o tanto de trabalho, de assuntos, de canais, né, dedicadas a esse assunto, né? Só isso já é uma mudança fantástica e é uma mudança para colaborar aí com os nossos principais problemas na NR10, que é a questão cultural, tá? Vou voltar a essa palavra aqui na nossa apresentação, né? Eu é que sou grato pela oportunidade de colaborar, né, de estar contribuindo aí na medida do possível, né? Me veio uma frase de um pensador, né? Eu não sei de quem que é, mas é muito útil, não só nas questões da NR10, mas também nos assuntos práticos da vida, né? E que, de alguma forma, refreia ou coloca a nossa ansiedade no seu devido lugar, digamos assim, né? Sem pressa, sem tempo a perder, né? Sem pressa. Nós estamos trabalhando, nós temos segurança nas nossas instalações em algum nível, né? Então, sem pressa, né? Não precisamos sair correndo, né? Mas também sem tempo a perder. Está descansando? Não, vamos trabalhar, né? Vamos trabalhar. O que nós temos, o que se exige, onde é que está fora, né? O que é que nós podemos melhorar. E aí a gente vai contribuindo para a melhoria das nossas instalações, das nossas práticas e, claro, fomentando a questão da cultura, tanto na equipe interna quanto nos colaboradores, né, externos, né, contratados, contratantes, não é? Ótimo. Então vamos lá para o texto. Eu sempre coloquei aqui no meu slide em itálico a frase do Eduardo, tá? E eu comento a seguir. A NR10 e as normas técnicas já deixa claro que uma instalação elétrica só pode ser executada por um trabalhador que tenha capacidade técnica para realizar este tipo de serviço. Isso é verdade, né? Isso é verdade. Sim, foi uma das preocupações, ainda bem, né? Cabíveis, pertinentes, necessárias, urgentes, né? Inevitáveis, né? Que a equipe que elaborou a NR10 enfrentou, né? E digo mais, né? Foi exatamente na década de 90 nós tivemos um boom de terceirização nas nossas atividades comerciais e industriais também, né? Só que essa terceirização, ela tinha vamos colocar três primeiros objetivos. O primeiro é redução de custo, o segundo é redução de custo, o terceiro é redução de custo, né? Então, uma ferramenta com um potencial muito interessante, quando usada adequadamente, na realidade, na parte técnica, na parte elétrica, não foi um estouro de acidentes de trabalho, né? Com muitos trabalhadores sem a mínima condição técnica estar sendo lançada, né, na frente de um quadro elétrico, né? As necessidades da vida, o profissional se submete, né, ao trabalho sem saber, né? Entra na jaula do leão sem saber o que é o leão, né? Muito triste, né? Então, na década de 90, nós tivemos um boom de acidentes de trabalho na parte elétrica, né, inclusive, né? E o assunto foi exatamente isso, né? Pessoas despreparadas,
né, despreparadas para enfrentar as questões do risco elétrico, né? Foi uma das preocupações, não foi a única preocupação, mas foi uma das preocupações, né? Esse assunto está tratado no título 10.8 da NR10, tá? E no título 10.8 da NR10 está aí o título: habilitação, qualificação, capacitação e autorização dos trabalhadores, tá? Então nós temos um título com vários itens, vários subitens, tratando de habilitação, qualificação, capacitação e autorização dos trabalhadores, né? Habilitação e qualificação está relacionado ao diploma, tá? O trabalhador fez um curso reconhecido pelo Estado, um curso na área elétrica. Seja eletricista, seja técnico, seja engenheiro, né? A NR10 não entra na questão de nível de instrução. Nível de instrução e o que se pode ou não fazer é assunto do exercício profissional, é um assunto dos conselhos de classe, tá ok? A NR10 não entra nisso, mas ele reconhece, claro, a condição do trabalhador que tem um diploma numa escola reconhecida pelo Estado brasileiro, tá? A capacitação, o capacitado, ele não tem curso formal na escola brasileira, tá? Numa escola reconhecida pelo Estado. Vou conversar dele daqui a pouco, tá? E a autorização dos trabalhadores. O que é a autorização dos trabalhadores? Eu, que sou dono da firma, tendo em vista que fulano atingiu isso, tem isso, preenche isso, atende isso, fez esse curso, você quer estar treinado, né? Eu autorizo fulano a intervir na minha instalação elétrica em tais pontos e não nesses outros pontos, né? Isso é autorização, tá? Esse assunto também, claro, está tratado na nova NR10, né? Prestes a sair, né? Mas separam, né? Existem dois assuntos aí bastante distintos, né? Um é a qualidade do trabalhador, que é a habilitação, qualificação ou capacitação, tá? E vamos dizer, uma condição administrativa, né? Uma condição de uma concessão ou a condição interna desse trabalhador, que é a questão da autorização ou não autorização, né? Então, o título 10.7 está lá habilitação, qualificação e capacitação dos trabalhadores, enquanto que no item 10, no título 10.9, está lá a autorização dos trabalhadores, né? O que é autorização dos trabalhadores? Vamos ler só o primeiro item aí. 10.9.1. A organização deve conceder a autorização na forma desta NR. Então é um ato administrativo, é um fato. Eu autorizo fulano a intervir na minha instalação. Eu que sou dono da instalação, eu que respondo pela instalação, autorizo o fulano e claro que eu tenho que ter, né? Eu não vou fazer isso aleatoriamente, né? Pelos bonitos olhos, né? E sim por causa de uma série de condições que esse trabalhador atendeu que está cumprindo, tá? Isso que é autorização dos trabalhadores. Não se preocupe com a capacitação, vou falar daqui a pouquinho. Por quê, né? O Eduardo entrou nisso, né? Porém, a maioria das instalações, aqui é a palavra do Eduardo, né? Porém, a maioria das instalações são montadas, construídas, reparadas, dimensionadas, etc., por pessoas que não possuem curso técnico na área elétrica. Verdade, viu? Verdade, tá? Isso é muito verdade, né? E eu ouvi dizer que... Esse eu ouvi dizer, tá? Eu ouvi da boca de um dos participantes do grupo tripartite que trabalhou na revisão desta NR10 de 2004, tá? Então, ele foi meu instrutor aqui de NR10 num curso que a Abraman promoveu aqui em Belo Horizonte, né? Nessa época, a NR10 já estava aí e muito obscurecida, muito difícil de compreender, ou muito longe do nosso pensar e fazer na área elétrica, né? E eu fiz esse curso, um dos instrutores era membro do grupo tripartite, tá? Então ele contava alguns detalhes das reuniões, né? Os bastidores da reunião, né? E ele disse que sim, no princípio, a ideia era de restringir o trabalho na área elétrica aos profissionais, aos trabalhadores que tivessem curso na área elétrica, né?
curso numa escola reconhecida pelo Estado, né? É um princípio, né? E essa condição nós temos no trabalhador habilitado e no trabalhador qualificado, tá ok? Só que palavras dele, né? Percebeu-se que se isso fosse cumprido, né, o país ia parar, o país pararia. Porque, na realidade, a maioria das pessoas, principalmente no prático, principalmente na baixa tensão, principalmente nas residências, né? Quem atua são profissionais que aprenderam a prática de outros, né? Do pai, né? O pai eletricista passa a tarefa para o filho, né? Então existem muitas boas práticas, bom senso, né? Mas pouco conhecimento formal da eletricidade. Então a equipe, a elaboração falou assim, precisamos de alguma coisa para resolver isso, né? É interessante tecnicamente, né, que sejam profissionais que tenham curso na área de elétrica, mas na realidade nós não temos um mercado de trabalho que suporte essa exigência nesse momento de nossas vidas, né? Então criou-se aqui sim a figura do capacitado, tá? O capacitado não tem curso, não precisa ter curso oficial, tá, na área elétrica, não ter curso em escola reconhecida pelo governo, tá? Porém é treinado pela organização, tá? É treinado pela organização nas funções técnicas de interesse, né? Então eu sou um gerente da firma, sou dono da firma, eu tenho uma equipe e fulano tem pendores, digamos assim, pendores elétricos, de iniciativa, de atenção, né? E eu convido ele para fazer parte da minha equipe elétrica. Tem interesse? Tem. Vou te treinar aqui. Treina o cidadão, né? Tem as condições na NR10. Treina o cidadão, registra o treinamento. Ele é treinado nos procedimentos, ele é treinado nos usos dos EPIs, dos assuntos que aquelas tarefas para o qual ele está sendo capacitado atende, né? E eu, né? E eu vou colocá-lo na minha equipe de elétrica, tá ok? Claro, para realizar as tarefas ao qual ele foi capacitado, tá? Então tá aí, criou-se a figura do capacitado. Ele não tem curso oficial na área elétrica, porém é treinado pela organização nas funções técnicas de interesse e tem reticências, né? O que é essa reticência? Essa reticências é o cerne da NR10, né? É o motivo da NR10, ou vamos dizer, é o intuito primeiro da NR10. Trabalhe sob a responsabilidade de profissional habilitado e autorizado, tá? Então, o que isso quer dizer na prática? Eu capacitei fulano, eu respondo nas barras da lei pelos atos e não atos técnicos de fulano, né? Quer dizer, o Estado ele não pode responsabilizar uma pessoa que não é profissional ou não é trabalhador qualificado naquela área. E ele não é e continua não sendo aos olhos do Estado. Então, como que é isso? Você, dono da firma, pode capacitar, mas você responde por ele nas barras da lei, né? Então, trabalhe sob a responsabilidade profissional habilitado e autorizado. Eu falei que esse eu veio da NR10, porque a NR10, eu vou falar uma frase aqui, né? Mas eu não quero trabalhar ela agora para a gente não perder o foco, tá? A NR10 não é técnico, a NR10 é um texto legal. Ele distribui responsabilidades de ponta a ponta, tá? Então, esse capacitado que não tem curso oficial é um problema legal ele está nas nossas instalações. Peraí. Vão admiti-lo, mas a gente vincula a ação técnica dele a um profissional que está sendo responsável pelo trabalho dele. Aí joiou, né? Como se diz por aí, né? Aí joiou. Agora sim é possível trabalhar com esse profissional capacitado, né? Veja que é um profissional, né, que ninguém quer, né? Eu não quero, né, capacitar ninguém. Se é necessário capacitar ninguém.
Porque se eu capacitar, vamos colocar 2 profissionais, legalmente eu passo a ter 3 pares de mãos, 3 braços, 3 pares de braços, 3 pares de pernas. Desse conjunto todo, 2 pares eu dou notícias, são os meus. E os outros 2 pares eu não sei onde é que estão, né? Então é muito complicado, legalmente falando, a capacitação. E por favor, né? Por favor, né? Capacite, se necessário, pessoas de sua extrema confiança, né? E enquadrado, né? Nas questões, né? Disciplinares, né? Porque senão você está criando confusão para você, tá? Então esta foi a maneira da INR10 resolver exatamente isso que você, Eduardo, pontuou, né? As pessoas não possuem curso técnico na área elétrica de uma maneira geral, tá? Veja só, o trabalhador capacitado agora não possui curso oficial na área elétrica, no entanto pode ser, cumprindo exigências que estão explícitas na INR10, tá, ok? Cumprindo exigências. Eu que vou capacitá-lo, eu tenho que cuidar de uma série de coisas, tá? Cumprindo exigências, ele pode ser autorizado ao trabalho em eletricidade. Aí, resolvendo o problema da necessidade de mão de obra em eletricidade, que o Eduardo pontuou muito bem, tá? Agora, mantendo o vínculo de responsabilidade legal de seu trabalho, não a ele, porque não existe respaldo jurídico para isso, mas sim a um profissional habilitado e autorizado, né? Que vai estar, vamos dizer, coordenando, né, vai responder legalmente pelo trabalho deste capacitado, tá? Então vamos lá, o trabalhador capacitado atende onde houver trabalhador seletista, tá? Que é o quintal da Secretaria do Trabalho, né? É o quintal da Secretaria do Trabalho. Então, quintal está entre aspas, porque não foi eu que falei isso não. Eu vi isso da boca de um engenheiro muito interessante, muito disponível, muito prático, né? Mas um engenheiro do então Ministério do Trabalho, né? E as normas regulamentadoras não atendem onde não houver CLT, pois é o quintal do vizinho, né? Pois é o quintal do vizinho. Eu vou voltar a esse tema daqui a pouco, na própria fala do Eduardo, eu vou precisar voltar a esse tema, tá? Então não vou me alongar muito aqui. Então, a questão do capacitado é um assunto dentro de uma firma, dentro de onde que tem um CLT, tá? Dentro de uma relação trabalhista onde existe CLT, tá? Onde existe CLT, né? As instalações residenciais, que, né, salvo o melhor juízo, é o incômodo maior aí do Eduardo, né? As instalações residenciais são contratadas no interesse de ambas as partes e normalmente, né, não envolve CLT. Normalmente não envolve CLT. Eu fiz uma reforma aqui na minha casa, algum tempo atrás, e contratei uma firma de engenharia, né? E dentro dessa firma, ele tem os trabalhadores. Os trabalhadores são seletistas. Claro que a INR10 está valendo aí nesse tipo de obra. Mas o que acontece na prática? Você chama um eletricista, né? Vai ali na esquina, você conhece um eletricista bom, né? Meu chuveiro está dando problema, não é assim? O eletricista bom se apresenta. Você é bom mesmo? Ah, sou, né? Ah, quanto que fica o serviço, né? Então, se desenvolve nesta situação onde não existe, vamos dizer, legalmente a abrangência da Secretaria do Trabalho, né? Não existe, tá? Não existe em princípio, tá? Então vamos lá. O poder público nas instalações residenciais, né? A NR10 tem força de lei. Portanto, não seria óbvio que o poder público no âmbito municipal, estadual ou federal exigisse um documento que habilitasse, autorizasse o trabalhador à realização das instalações elétricas, de modo especial as instalações residenciais? Eu concordo, né? Mas aí nós temos vários aspectos, né, que são complicativos e pouco práticos, ou vamos dizer que a gente precisa discutir, né? Concordo, mas a lei tem o seu ambiente e aplicação, tá? Ambiente e aplicação. Desculpe aí quem é do jurídico, eu não estou usando palavreado
jurídico, estou usando o palavreado técnico aqui, tá? Estou traduzindo para o ambiente técnico, que é o meu métier, tá? Então, concordo, mas as leis têm seu ambiente de aplicação, né? A Secretaria do Trabalho emite, apoiada em lei trabalhista, está lá na CLT, né, as leis, os regulamentos relativos à relação de trabalho entre contratantes e contratados sob o auspício da CLT. E não pode ir além disso, tá? Não pode ir além disso, né? Então, o que eu estou falando? Apesar de eu compreender o que está dito aí pelo Eduardo, não é a NR10 que vai fazer isso, tá? Porque a NR10 não tem nenhum, não apita nada nesse ambiente. De quê? De um eletricista contratado por um habitante de uma residência para fazer um serviço. Ali não existe CLT, não existe CLT, não existe as normas regulamentadoras, tá? Não de caso direto, tá? Caso direto, né? Organismos outros, por exemplo, prefeitura, né? Dentro de sua liberdade e necessidade de atuação, as suas responsabilidades dentro da lei, pode sim, mas não tem de, tá? Ok, adotar medidas referenciadas a documentos oficiais outros, né? Tais como normas regulamentadoras e normas técnicas. Quer dizer, o que está aqui? Se por óbvio o Eduardo quis dizer então tendi, equivocado, tá? Então tendi não, porque a NR10 ela é válida dentro do ambiente seletista, tá? Agora, se esse óbvio quer dizer seria bom que, aí sim, não tenha dúvida que é esta a ideia, ou é esta um encaminhar natural, né? Quando nós tivermos uma maturidade maior na segurança dos nossos trabalhos elétricos e também de outras áreas, né? Então, organismos podem se utilizar, né? E muitos já se utilizam, né? Tem a seguradora que é muito interessante, né? Fazer o projeto de SPDA. Qual é o problema do projeto de SPDA? Você está tantos anos aí funcionando, nunca ligou para o SPDA? Ah, seguradora. Seguradora exigindo, né? Ok, né? Deixa eu abrir aqui um parênteses, tá? Isso que está escrito aqui é a aplicação direta das normas regulamentadoras. Elas dizem respeito às relações trabalhistas, tá? Esse foi o tema da minha dissertação de mestrado que eu fiz na UFMG. E o título é: a NR10 se aplica a um laboratório acadêmico, um laboratório elétrico acadêmico? Essa foi a minha pergunta. Porque a UFMG é uma universidade federal. Os professores são funcionários públicos federais. Os alunos não têm vínculo empregatício com a universidade, né? Então, em princípio, ou uma aplicação direta não caberia a NR10 ali, tá? Mas eu trabalho todos os viés legais, jurídicos, né? E mostro de que a aplicação direta não existe, quer dizer, a Secretaria do Trabalho não pode impor isto à universidade. Na prática, né? Nas consequências legais, né? E por ausência de uma legislação que contemple o funcionalismo público nas questões de segurança elétrica, né? Por similaridade. Aí tem uma série de quesitos, né? Que na prática, dependendo aí, depende muito, né, do processo, como é que ele é colocado em juízo, né? Mas sim, pode ser chamado as normas regulamentadoras, tá? Então não se aplica diretamente, portanto não pode ser exigido. Mas na prática é bom que sigamos, né? É bom que sigamos, tá? Né? Vejo no futuro, né? Aí eu sou um otimista. Eu sou otimista. Vejo no futuro, quando a cultura de segurança estiver mais absorvida, mais orgânica, mais automática, mais simples, né?
diversas instituições públicas ou privadas, no exercício de suas funções, de suas responsabilidades, dentro do âmbito de sua atuação, adotando resoluções, se utilizando de exigências legais de outro departamento, né? Pode sim, são documentos que fazem parte do ordenamento jurídico, né, nacional e, portanto, têm uma realidade legal dentro da sociedade, né? Então pode-se fazer valer, né? Prefeituras, concessionária de energia, concessionária de água, esgoto, corpo de bombeiro, seguradoras, banco, né? Tudo isso podem e devem se utilizar de documentos ou de situações técnicas que são exigidas, né, em documentos de, por exemplo, né, da Secretaria do Trabalho, né? Qualquer cidadão pode comprar um alicate, uma chave de fenda e começar a trabalhar como eletricista residencial, né? Essa é o alerta do Eduardo. Sim, isso é verdade. Sim, e assim tem que ser, tá? Compra quem quiser, nós estamos no Estado de Direito, né? Você pode comprar um veículo, né? Você não precisa nem ter carteira para comprar o veículo. Para comprar, não. Você pode comprar, né? Agora, atuar no veículo, dirigir o veículo, calma lá, tem condições, né? Tem condições que estão na lei e, evidentemente, você tem que cumprir essas condições para ousar, né, dirigir o seu veículo em via pública, né? O que não pode ou não deve, né, é ser livre à prática, né, o trabalhar, né? Então você precisa ter condições. Estou citando o carro, uma analogia aqui numa situação mais, vamos dizer, mais vivenciadas por nós, né? Então você, para conduzir o seu veículo, você tem condições que têm que ser atendidas e você não dirige do jeito que você quer, dirige segundo as regras de trânsito, não é? É assim, né? É assim. É assim, né? Cabe sim, né? Cabe sim regulamentos, exigências, condições exigidas pelas diferentes instituições no âmbito de suas atuações e responsabilidades, que melhor, né, garantam a segurança nas diversas e diferentes atividades que a sociedade demanda, né, mas não dá para a gente restringir compra, né? É muito complicado esse tipo de coisa, né? Estamos aqui falando de cultura, insegurança? Eu acho que sim, né? Eu acho que sim, porque né? Esse é o assunto de cultura e insegurança, né? Conclusões, né? Então nós varremos aqui o comentário aqui do Eduardo, vamos ver algumas conclusões, né? Não é qualquer trabalhador que tem condições de trabalhar com eletricidade, é verdade, isso é verdade. Cumpra as exigências legais em seus contratos. Você está numa firma, você tem uma firma, você cuide das exigências legais, cuide da parte documental, cuide da parte de treinamento, né? Cuide das normas regulamentadoras, ok, né? E na sua parte particular, no seu contrato aí para resolver o problema do seu chuveiro ou da sua instalação elétrica da sua casa, né? Confira com referências possíveis, né? Coloquei entre aspas qualidade elétrica nos seus contratos particulares. É o que a gente pode fazer hoje, tá? Pode se fazer hoje, né? Dentro do âmbito da NR10 foi criado o trabalhador capacitado, né, para atender exatamente essa lacuna, né, de profissionais não formados em eletricidade, tá? Mas dentro do âmbito da NR10, né? As normas regulamentadoras não atendem onde não houver CLT, pois é o quintal do vizinho e, naturalmente, os contratos aí residenciais, né, normalmente estão aí fora da CLT, né? Então as normas regulamentadoras não cabem de forma direta, tá? Toda lei tem o seu ambiente, sua aplicação, onde ela é exigida, né? Não é por ser lei que tem de ser seguida. Que bobagem que eu falei, né? Vou mudar um pouco. Não é por ser lei que tem que ser seguida por todos. Uma lei é válida em certas condições, em certos ambientes, em certas situações. E aí sim, nessas situações, nesses ambientes, aí elas têm de ser obedecidas, tá ok? Quando a cultura de segurança estiver mais absorvida, o trabalho com segurança será cada vez mais
óbvio, fácil, um hábito, né? Um hábito, né? O que é hábito, né? O que é essa cultura de segurança? Quando eu estava fazendo minha dissertação de mestrado, eu coloquei nas citações uma frase, não tem o autor pessoal, da instituição COGE, né? Eles têm dados estatísticos de acidentes em eletricidade na parte de geração, de transmissão, né, distribuição, se não me engano, sim, né, ele pega as concessionárias, então ele tem alguns registros e eu utilizei isso na minha dissertação. Mas encontrei uma frase que achei muito interessante, significativa e que faz essa distinção, o que é cultura de segurança, tá? Eu trouxe aqui só um pequeno trecho dela, tá? Não é minha, é da Fundação COGE. Fala o que é a segurança, trabalhar todo dia, né, repetindo, melhorando os processos, né? Consolidados em práticas do dia a dia, traduzidos em hábitos e não em atos. Né? Traduzido em hábitos e não em atos. Né? Então nós hoje, nas normas regulamentadoras, na NR10, nas demais normas regulamentadoras, nós estamos no estágio de atos. O que é preciso ser feito? Que documento tem que providenciar? O que é que tem que... Como é que faz isso? Como é que é esse treinamento? Como é que é? É tudo atos. Ainda não é hábito, né? Ainda não é hábito. Um dia chegará a ser hábito, né? Um dia chegará a ser hábito. Assim, tudo nos indica, né? O que é hábito? O que é hábito? Você entra no carro e coloca o cinto de segurança. Você não pensa se você vai colocar ou não o cinto de segurança. Né? Isto é hábito. E se eu arranco, aconteceu poucas vezes, se eu arranco o carro sem o cinto, eu sinto que algo está errado. O que é que está errado? O que está faltando aqui? Antes de perceber que é a falta do cinto. Né? Então isso é um hábito. Sempre foi assim de forma nenhuma. Quem tem a idade que eu tenho sabe muito bem disso. Né? Sabe muito bem disso. Que isso não é um assunto relativamente recente, diria aí nos últimos 20 anos. Né? Nos últimos 20 anos. Né? Bem, foi isso que eu preparei aí para esse encontro. Né? Eu espero ter atendido aí as expectativas aí do Eduardo, né? Primeiramente, de todos vocês. Né? E eu trouxe... eu vou deixar links aqui, né, de